Há um tempo atrás, nós tivemos uma notícia bastante impactante de que a Suno ela sofreu uma busca e apreensão nos seus escritórios, dizendo que houve ali uma certa manipulação de mercado e que o Hectare, que basicamente estava na outra ponta desse processo, teria comentado que por algumas indicações que foram feitas em live ali, de que um certo CRI que existia lá dentro poderia dar um certo problema, que um fundo que é o XBXO foi incorporado por via de equity ali dentro, foi um problema. Claro, se você não se recorda dessa informação, ou se você não teve ciência dessa informação, vou deixar o card aqui no vídeo para que vocês assistam e compreendam toda a história que eu quero contar. Mas hoje nós tivemos um desdobramento, claro, não exatamente do processo que houve ali na Suno, mas nós tivemos um desdobramento que indica a importância de analistas do mercado. E eu não quero aqui passar um pano para a Suno, não quero indicar a Suno, eu quero na verdade trazer um racional que eu acho muito interessante que você tenha aqui no mercado de investimentos. A indicação de que algum tipo de investimento possui um risco deve ser sim analisado. Afinal de contas, quando você coloca o seu dinheiro dentro de um determinado investimento, dentro de um fundo imobiliário ou até mesmo de uma ação, de um BDR, de um ETF, é interessante que você saiba os riscos que você está correndo ao investir. Claro, quanto mais risco você tiver, em tese, maior é aquele ganho que você deveria receber. Mas, na verdade, o mercado ele não é tão simples assim, porque, na verdade, algumas pessoas assumem riscos tão grandes que podem perder muito do seu patrimônio e não ter um retorno tão interessante em dividendos ou rendimentos ao longo do período. Mas, claro, se você quer saber exatamente do que eu estou falando e o quanto que isso pode impactar na sua carteira de investimentos, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Antes de trazer você para a tela, eu quero primeiro colocar que as casas de análise ou os relatórios de recomendação de compra e venda de ativos, eles têm uma função primordial, e eu acho que ela deve ser sim preservada, de que o analista ele estuda aquele fundo imobiliário, ele estuda aquela ação para aquela pessoa que assinou o relatório, assinou aquela casa de análise, tenha noção efetivamente do risco, porque na verdade muitas pessoas não conseguem efetivamente olhar com olhos tão atentos para um determinado investimento e algumas vezes por falta de um treino ou por falta até de alguma informação, uma certa formação específica, não conseguem enxergar os riscos que chamaram ali de riscos cruzados que existiam no Hectare e em alguns outros fundos também. Independentemente disso, eu quero trazer o fato que nós tivemos aqui. Trazendo vocês aqui para minha tela, eu quero tratar especificamente aqui deste fato relevante, que ele disse o seguinte: olha, alguns instrumentos financeiros que foram realizados até esse presente momento não teve nenhuma notícia de que eles foram adimplidos, ou seja, que eles não foram pagos. E especificamente, o que eu quero trazer para vocês? Aqui nós temos esse Resort Lago Parque e especialmente, eu vou até grifar aqui em vermelho, o circuito de compras. Circuito de compras basicamente é um shopping ali, vamos dizer assim, um centro de comércio, é melhor do que um shopping propriamente para que não haja uma confusão. E aqui houve na verdade um risco cruzado. Por quê? Esse fundo imobiliário XBXO, que acabou sendo comprado via equity aqui pelo Hectare, ele trouxe um certo risco cruzado, porque o Hectare já investia em CRIs por meio ali de investimentos imobiliários e o XBXO por meio de dívida dentro desse circuito de compras. Então, quando esse circuito de compras ele foi incorporado pelo Hectare, houve aqui um risco duplo em uma única operação. Por quê? Uma foi por meio de CRI e a outra foi por via de equity, que é a colocar dinheiro exatamente ali na operação. E o que acontece? Os analistas, eles comentaram lá atrás que havia aqui um risco cruzado, era uma operação arriscada, existiam diversas notícias a respeito desse circuito de compra que não eram favoráveis ao adimplemento desta obrigação, dizendo que havia alguns riscos lá dentro que, claro, quando você tem um risco maior, como eu comentei no começo do vídeo, você tem, de uma certa maneira, um grau de expectativa de que os seus retornos sejam maiores, afinal de contas, você assume o risco de ter uma queda na sua cotação ou até mesmo um não pagamento dos CRIs, como ocorreu aqui, e consequentemente uma diminuição nos seus rendimentos mensais, especialmente aqui falando de fundos imobiliários. Olhando então especificamente aqui, nós tivemos algumas outras operações aqui, como esse resort também do Lago 4, tivemos essa holding aqui também que trouxe alguns problemas, tivemos essa Búzios Beach também que trouxe um certo problema, o GPK também, que era um outro CRI, uma outra operação que havia dentro desse fundo imobiliário, também foi objeto ali de recomendação
negativa, ou seja, dizendo que havia sim um certo problema aqui nesta operação, nesses CRIs, mais aqui sobre o GPK. E claro, eles trazem aqui algumas indicações de que eles vão providenciar, claro, a cobrança desse valor todo. Bem, trazendo vocês aqui para a cotação, o que eu quero mostrar que eu acho que é interessante. Este fundo, o Hectare, ele já foi em um certo momento cotado aqui como um fundo imobiliário extremamente incrível, porque pagava altos rendimentos. Se a gente puxar, tanto é que a cotação, ela teve ali, claro, seus períodos de turbulência, no período da pandemia, chegando ali abaixo dos seus R$ 100, batendo os seus 94, subindo para aproximadamente ali R$ 160, um aumento de quase 70% nesse fundo. Só que, claro, pegando aqui de uma forma injusta o valor de R$ 160 e trazendo para valores presentes, hoje nós temos uma queda aqui na casa dos seus 66%. Independentemente de você ter recebido, em relação a essa cotação, um dividendo aqui de 27,38%, isso ainda assim não é o suficiente para, em pelo menos aqui 1 ano e meio, 2, nós termos efetivamente o retorno de toda essa queda. E ainda assim que você tem um retorno de toda essa queda, você acaba saindo no 0 a 0. Então, de uma certa maneira, mesmo tendo recebido rendimentos, você sai perdendo para a inflação, você sai perdendo, por exemplo, para a CDI, e infelizmente eu tenho que dizer para você que você sai perdendo até para a poupança, porque se você sai no 0 a 0, o seu dinheiro ao longo do tempo vai perdendo poder de compra e, consequentemente, por não ter sido atualizado, você não ter conseguido tirar um proveito aqui efetivamente desse valor, desse rendimento que foi pago, você perde até para a poupança. Então, de uma certa maneira, quando a gente assume um risco muito alto em um fundo imobiliário, por mais que o retorno possa ser aqui de quase 30% ao ano, ainda assim nós tivemos uma queda muito robusta nas suas cotações. Claro, é talvez interessante, nesta queda, se você entender efetivamente do risco que esse fundo imobiliário tem, da possibilidade que existe desse fundo pagar pouquíssimos rendimentos no futuro, talvez seja uma oportunidade de compra, talvez para você reduzir seu preço médio, talvez para você montar uma posição esperando que o fundo suba, mas eu particularmente tomaria um certo cuidado, afinal de contas, quando nós olhamos para todo esse cenário, é interessante você notar que existe uma falta de credibilidade, talvez, na própria gestora, porque eles disseram, olha, nós não conseguimos, de uma certa maneira, fazer com que a operação ficasse boa, então vamos atacar as pessoas que estão falando mal da gente e dizer que houve aqui uma manipulação de mercado. Eu me pergunto, como que houve manipulação de mercado, sendo que o analista ele apenas indicou de forma correta o quanto que aquele fundo imobiliário poderia ser prejudicial para aquelas pessoas que assinavam aquela casa de análise. Eu, particularmente, tenho as minhas reservas, mas, independentemente de você concordar ou não comigo, eu acho interessante, claro, enxergar os seus investimentos de uma forma sempre diversificada. Porque, trazendo vocês aqui para mim, a diversificação é o único momento que você vai ter a certeza que você não vai, numa única ação ou num único fundo imobiliário, ser jogado para baixo com tanta força. Ou seja, quando você coloca, por exemplo, R$ 10.000, R$ 100.000, 1 milhão, enfim, não importa o dinheiro que você coloca lá dentro, mas um valor que seja significante para você, eu olharia com bastante cuidado para que eu escolhesse primeiro ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, enfim, o que você decidir investir, de uma forma diversificada e com uma certa segurança. Se você não é um investidor que já tem um certo traquejo na bolsa de valores, que não tem um conhecimento a respeito dos riscos efetivos que um fundo imobiliário tem, que uma ação possui, eu tomaria cuidado em investir naquele, vamos dizer assim, naquela diquinha, ou talvez num filtro aqui de maior dividendo, de maior retorno, ou outra coisa parecida. Por quê? Quando você olha para o maior retorno, talvez aquela pessoa que não seja tão experiente pode pensar, pô, eu estou investindo aqui num fundo imobiliário, ele tem por detrás imóveis, ou ele tem dívidas que estão de uma certa maneira garantidas por imóveis, então eu estou seguro. Só que quando você olha para uma cotação que cai 66% em um período relativamente curto, talvez isso possa assustar muito. E olhando para o rendimento que efetivamente foi recebido, talvez aquilo não tenha sido suficiente nem para cobrir o valor que você colocou. Então, olhar para uma diversificação é sempre a coisa mais importante que você deve ter, seja numa carteira de fundos imobiliários exclusivamente, uma ação ou de ações exclusivamente, ou se você quiser um mix de tudo isso. Mas claro, eu vou deixar com vocês aqui também um vídeo que eu fiz, uma live na verdade, sobre montagem de carteira
sobre alocação de riscos, sobre até perfil de investidor, para que você tenha exatamente uma noção de quanto que você aceita que o seu patrimônio possa oscilar, sem com que você fique desesperado com aquilo e queira retirar o seu valor da bolsa de valores e ter efetivamente um prejuízo. Então, é interessante você acompanhar esse vídeo e, claro, olhando para essas notícias aqui que eu trouxe, de que o hectare provavelmente não vai conseguir pagar rendimentos altos como já pagou no período passado, eu tomaria bastante cuidado. E, claro, eu quero trazer mais uma vez vocês aqui para a tela, só para mostrar uma última coisa. Olha só como os rendimentos do fundo já foram altos. Houve aqui uma época que chegamos a pagar mais de R$ 2, chegamos a pagar talvez R$ 3. Claro, houve um mês aqui que não houve pagamento, mas desde então o fundo ele só vem caindo. E desde então, olhando efetivamente para a cotação, efetivamente para o valor que está sendo recebido, ali de 70 centavos, claro, ainda assim é mais de 1% que nós temos numa cotação aqui de R$ 54. Agora, se você olhar para efetivamente o tanto que esse fundo imobiliário ele caiu, talvez seja interessante você ficar de fora ou abrir o olho para as questões que existem dentro dos fundos imobiliários e que podem afetar os seus investimentos. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha compreendido um pouco de toda a problemática que existe por detrás desse fundo, a problemática que existe também com a Suno em relação ali a um conflito jurídico que está acontecendo. E claro, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para que mais informações a respeito do mercado financeiro e notícias aqui a respeito do mercado financeiro e formas também de você alcançar a sua liberdade financeira. Enfim, espero que tenha gostado. Mais uma vez, conto aqui com o seu curtir para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.